Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Capitalcast. E hoje um Capitalcast extremamente especial com dois convidados aqui super ilustres, super queridos. Mas antes de apresentá-los a vocês, apresentar aqui novamente, dar uma boa noite pro meu amigo de bancada, que não é mais uma bancada, né? Estamos no nosso novo escritório. Nós inovamos, né? Inovamos. Meu parceiro, meu irmão, Marcelo Menezes. Fala, Marcelão. Tudo beleza? Beleza? Mais um Capitalcast? Opa! Mais Bora! Com duas figuras Ilustres, né? ilustres, meus amigos, meus queridos, licenciados da Capital Concreto. Incorporador licenciado. Eita, nós, vamos lá. Bora lá. Paulo Castro e Renatinha. Aí. Doutora Renata, desculpa. Não, pode. Renatinha. Renatinha. Não, por favor, né? Desculpa a intimidade, né? Pessoal, são meus amigos e é assim que eu costumo tratá-los. É isso, todo carinho e respeito, né? Prazer enorme estar aqui com vocês e fazer parte aí da família Capital Concreto, que hoje não é incorporadora, virou uma família de né, Paulo? incorporadores. Então, muito feliz aí de fazer parte. E foi uma das melhores escolhas da minha vida, foi estar aqui dentro de vocês, depois aqui do meu casamento, claro, aqui, né? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Maiores escolhas, a segunda família. Que legal, cara. Seja muito bem-vindo. E vamos aqui bater um papo super descontraído, super bacana, levar conteúdo para a nossa audiência, para o nosso público. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Boa noite. Mais uma vez é uma honra estar aqui, né, com vocês, participando de toda essa história, desse capítulo da Capital Concreto. Ontem foi um excelente lançamento, né, o primeiro de muitos. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte junto com o Paulo, né, apoiando, incentivando, porque o sucesso de vocês é o meu também. Então, só elogios e só honra de poder estar aqui participando com Obrigado, vocês nesse Rê. dia. As pessoas costumam dizer, né, que, poxa, a gente tem que... O trabalho tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, porque a gente acaba ficando longe da nossa família para trabalhar, né? Agora eu chego para as pessoas e falo assim, mas quem falou que eu estou ficando longe da minha família? Eu trabalho com a minha família. Aí o pessoal fala, mas você trabalha com a Mari, com seus pais? Não, eu trabalho com a minha família, com o Paulo, com a Renata, com o Yuri, com o Jordan, com o Rodrigo, com o Maurício. Então, graças a Deus, eu consegui selecionar boas pessoas para estar perto de mim, perto da Mari, perto da Lara, perto da minha família de sangue, né? Minha família que eu escolhi, minha esposa. Então, são pessoas de muito valor que eu decidi compartilhar a minha jornada. Que legal. Então, é muito legal. Então, assim, lógico, tenho momentos de trabalho, tenho momentos de lazer, mas o trabalho não precisa ser um peso, né? O trabalho pode ser tão prazeroso quanto a nossa diversão, às vezes, no restaurante ou numa praia. Então, eu sinto que o pessoal chega aqui no escritório, Rê, e não quer ir embora. O pessoal fica 1h da manhã, 2h da manhã, o pessoal, vamos embora, gente. E não quer ir embora. Amanhã tem mais. Dia seguinte, 7 da manhã, tá aqui de novo, e vamos. Então, porra, sem palavras, tá? Tô muito feliz com o que tá acontecendo. Não, isso tudo é muito maravilhoso, né? Porque a gente escuta muito em marketing também, né? Que quando a gente chega na plenitude, é exatamente quando o trabalho se confunde com a família e daqui a pouco você já não sabe mais o que é o quê e você está ali pleno o tempo todo, no final de semana, no dia a dia, à noite, que é o que vocês fazem aqui. Quantas vezes eu vim aqui e tá tão bacana o ambiente e tá na hora de ir embora. E cheio de gente, não é? O pessoal batendo sempre papo. Ali, circulando, isso é... São poucos, né? Verdade, que tem esse privilégio. E a gente tem que agradecer todos os dias por isso, né? Nós de somos podermos felizardos. fazer parte de algo desse tipo. Muito legal. Legal. Antes de a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho de cada um de vocês para a nossa audiência, para que eles possam conhecer um pouco mais do casal aqui incrível. Casal Wine Amores, nós chamamos, né? Quero que fale um pouquinho do Wine Amores também, mas calma, se apresentem, fala o que cada um faz, o que gosta. Eu costumo dizer que antes de um bom profissional, né, de respeito, existe uma pessoa. É isso. Que é a base do profissional. Né? Antes de um pai, existe um homem. Antes de uma mãe, existe uma mulher. Né? Então, essa é a essência. Depois é secundário. Né? Então, eu tenho muita admiração para com vocês como profissionais, mas eu sei que vocês são excelentes pessoas. Isso que embasa o bom profissional que vocês são.
Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história. Eu sou um entusiasta da história do Paulo. Tenho orgulho de ser amigo do Paulo, né? O Paulo, para quem não conhece, você vai ter oportunidade de conhecer hoje. O Paulo é uma pessoa que eu não conheço duas. Eu conheço bastante gente. Já caminhei por bastante caminhos aí, mas nunca encontrei com uma pessoa com uma força, com uma garra como a do Paulo. Eu acredito que isso deve ter sido uma das coisas que fez com que a Renata se apaixonasse por ele, tenho certeza. Então eu queria que contasse um pouquinho da sua história, Paulo, da Renata. Vamos começar pela Renata, porque se você começar a contar a história, você não vai parar nunca mais. Né? Pela Renata aí. Então vamos começar um pouco pela Renata. Queria conhecer a Renata, antes da doutora Renata. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu estou conselheira do órgão público federal, sou advogada tributarista, enfim, não estou aqui para falar de títulos. Eu sou a Renata, esposa do Paulo, fundadora do Aine Amores, entusiasta do trabalho dele, fã de carteirinha do meu marido, que da onde ele veio e aonde ele está, são histórias motivadoras como essa que a gente tem que entender, porque tudo é possível. Basta a gente querer, ter perseverança, disciplina, porque o caminho é igual para todo mundo. A questão é o quanto você está comprometido para chegar no resultado. Então, hoje a gente está aqui para falar da nossa história, não é para ficar desdobrando títulos. É isso aí. Enfim. Mas eu percebo, Rê, que as pessoas elas querem, até às vezes muito, mas estão dispostas a fazer muito pouco, né? Pois é. E aí seria injusto, principalmente com o Paulo, concorda? Uma pessoa querer conquistar o que ele conquista, chegar no lugar onde que ele chega, fazendo só 10, 15% do que ele fez para chegar. Né? Acho que a vida ela é justa. Né? A gente colhe o que a gente planta. E, às vezes, as pessoas não têm a energia que ele teve, que eu tive em alguns momentos também, para chegar onde que nós chegamos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais de como que foi a sua vida, seu início assim com o Paulo, como que foi, o que você enxergou nele? Que eu enxerguei algumas coisas, por isso que ele está aqui. Da mesma forma que ele teve muitos obstáculos ao longo para chegar onde ele chegou, confesso que não foi fácil me conquistar não, né, mãe? Não, nem um pouco. Muita luta. Porque eu vinha de um relacionamento que não tinha dado certo e todo mundo aí já foi frustrado um dia na vida, né? Você não quer nada, você está ali numa situação de que pode aparecer o príncipe de ouro ali, você não quer. Sim. E foi exatamente nesse contexto que eu conheci o Paulo. Né? Foi até muito engraçado, né, amor? Que a gente se conheceu, vamos contar? Vamos, pode contar. Então tá, a gente vai contar. Foi no Tinder, gente. Existe amor no Tinder. Olha! Enfim, a gente se conheceu ali no momento... Eu sou professora de vários cursos de pós-graduação no Rio, no Brasil inteiro. Eu sou uma pessoa muito conhecida na minha área. E, nessa época, estar no Tinder, 6 anos de convívio, não é um negócio muito fácil, né? Você tá ali morava no Rio de Janeiro... todo um monte de aluno, um monte de professor. Eu fiquei no Tinder 1 hora. Eu digo que Deus é muito bom e as coisas são desenhadas do jeito que tem que ser. Converteu bem, né? Converteu muito bem. É verdade. TR alto, né? E ali nós nos conhecemos, deu o tal do match, né? Eu dei meu telefone para ele e a gente começou a conversar. Só que naquela época o Paulo não era falante igual ele é hoje, não. né? Imagina o trabalho que te deu, hein? Muito tímido, é. E aí, para conversar, para tirar as coisas dele, não foi uma coisa muito fácil. Mas, dentro do possível, foi indo. Ele descobriu que eu gostava de vinhos e começou a pesquisar sobre vinhos para me cativar. Eu acho até, Rê, que ele está colocando em dia, sabe? Essa parte, que esses 90% do tempo que ele já viveu, ele está pondo em dia agora. O tanto que ele não falou. É isso aí, tirando o atraso. Tá tirando atraso. Tá tirando o Tá atraso. tirando atraso, e bem tirado, né? Pode ver o microfone agora. E aí foi indo, foi me conquistando, né, Mari? Né? Com muita luta. Só que eu luta. lá daquele jeito, né, sem querer nada com coisa nenhuma, demorou quanto tempo? Uns 6 meses, né? Para eu resolver... Foi mais de 6 meses. Né? E você no Rio e ele aqui em São Paulo. Mais ou menos. No primeiro momento... E olha uma coisa que é curiosa, né? Eu trabalhava na época, ainda trabalho, só que hoje remotamente, na Fundação Getúlio Vargas também. Eu sou professora dos cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro, em Botafogo. E ele estava construindo exatamente o hotel ao lado da FGV. Então, é um negócio curioso, né? Que você tá ali olhando e coisa e tal. Não, se a gente não tivesse conhecido no Tinder, ela ia passar na frente da obra ali, ia dar uma assobiada, ia ter uma segunda chance. E dar aquele grito aí lá em casa, né, Paulo? Isso aí, eu lá em casa, né? Vamos. Sabe? Então, foi assim no primeiro momento. No primeiro ano, a gente estava no Rio de Janeiro, né?
É. Depois você voltou para Porto Alegre para concluir mais algumas obras. Isso, E depois foi para São Paulo. Isso. Então teve um interregno aí, vamos botar 1 ano e meio a 2 de lá para cá. Um período no Rio, um período em Porto Alegre e um período em São Paulo. Legal. Foi. Agora eu conto um pouquinho, Rê, antes de passar para o Paulo, porque aí depois ele vai tomar o resto do podcast todo para ele. Conta um pouquinho da Renata profissional também, né? Eu já fiz bastante coisa ao longo da minha vida, né? Eu era aquela estudante que sempre dizia que ia fazer medicina e acabou no direito por acaso, né? Meus pais se separaram muito cedo e aí você começa a entender que talvez aquilo que a gente desejava não era aquilo que a gente gostaria de ser. E aí eu optei pelo direito e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Dali em diante eu achava que queria concurso público e depois de muito tempo eu entendi que eu estava vivendo o sonho de outras pessoas, que é muito comum na nossa vida, né? Sim. A gente acaba vivendo o sonho dos nossos pais e tudo bem. Mas tudo bem quando não te atrapalha. Quando você deixa de viver os seus para viver o dos outros. E eu demorei um pouquinho para essa chavinha virar na minha cabeça. Mas quando virou, eu conversei com meu pai, na época eu morava com ele, então era do jeito dele, né? Você mora aqui, então tem que ser do meu jeito. Aquela coisa, aquele português bem... Enérgico. enérgico. E eu falei, não tem que ser, dessa vez eu vou fazer o que eu gostaria. A gente teve um problema sério e eu saí de casa nesse momento. Foi aí que minha vida realmente começou. E muita gente fala, né, tipo... Meu pai é auditor fiscal, né? Então tem bastante gente na minha profissão que está ali na mesma área. Então muita gente acha que é fácil, né? Sim. Só que ninguém sabe o que eu precisei passar para hoje ter o meu nome dissociado daqueles que estão no meu dia a dia. Então foi quando a minha vida realmente começou, passei por alguns bocados, passei por escritórios de advocacia, agora recentemente tive a oportunidade de relembrar a minha trajetória na BDF. Enfim, foi incrível. Depois eu tive um problema de saúde grave, foi quando eu tive uma trombose, quase morri, e aí é aquilo, Deus te para de vez em quando para você pensar na sua vida. E aí foi um outro marco na minha vida importante, que foi quando eu pedi demissão, abri minha empresa, e aí a minha vida empreendedora começou em 2012, quando eu empreendi com a Bilinha Educação e Consultoria Tributária. Foi quando eu comecei a fazer meu mestrado, que era o que eu queria fazer. Foi quando eu fiz o meu doutorado, estou caminhando para o pós-doutorado, já publiquei 2 livros autorais, mais 20 e tantos livros em coletânea. E eu fui dar aso àquilo que, de fato, eu gosto de fazer, que é ensinar, que é inspirar, que é motivar. Porque do jeito que as coisas são, com um pouquinho de plano, com disciplina, com empoderamento, a pessoa chega. Que legal. Né? E hoje eu dedico boa parte do meu tempo à educação, né? Recentemente tem mais um empreendimento, a gente está montando um escritório aqui em Alphaville, né? Vai inaugurar, se Deus quiser, entre o final e o início desse ano. Hoje eu tenho uma função pública, então eu estou impedida de advogar. Então, até que acabe esse processo de exoneração, eu não posso advogar, mas em breve o escritório vai estar aí de vento em polpa, a consultoria e tantas outras coisas bacanas que vem acontecendo na minha vida, fruto do plantio, porque nada vem de graça, Sim. é renúncia, é correr atrás, são noites sem dormir, é estudo, é correr atrás, é fazer conexões adequadas, é estar em lugares adequados. Então, a pessoa olha aquela pontinha, só que esquece de tudo que foi necessário para você chegar até lá. Sem dúvida. E é exatamente um dos pontos que a gente trabalha nas mentorias que eu dou, enfim. Parabéns pela história, Rê. Pra Parabéns tentar mesmo. resumir um pouquinho, né? Uma Boa, coisa que eu costumo história linda. dizer, Rê, é assim... Acho que nem Marcelo conhecia isso. não conhecia todas essas páginas, não. Mas uma coisa que eu costumo dizer para o pessoal, que a pessoa, quando se destaca, ela faz coisas que, às vezes, não é tão saudável, né? Inclui muitas renúncias, inclui muitas... você deixa de estar com algumas pessoas, você deixa de viver algumas coisas em prol de outras, né? Existe um sacrifício, né? E as pessoas querem estar em todos os eventos, querem comer as pizzas todas, querem tomar todas as cervejas e querem ter a performance alta. E aí eu falo, poxa, você acha que o Ayrton Senna mesmo, ele podia fazer tudo o que ele queria, né? Será que o Usain Bolt lá, ele pode comer pizza na hora que ele quer? Para ser o Bolt, não é? Então, assim, as pessoas têm que se abdicar de algumas coisas para ter outras. A alta performance, seja no direito, seja na incorporação, ou seja no atleta, exige que a pessoa abra mão de muitas coisas. Porque senão, se ela não abrir mão de muitas coisas, ela não vai ser a alta performance. As pessoas vão ser muito à frente dela, porque vai ter pessoas que vão topar pagar esse preço, né? Então, é o que você acabou de falar, você decidiu sair da casa dos seus pais, você decidiu mudar algumas coisas em prol de buscar uma alta performance no direito, né? De fazer o que você é hoje. E
E é aquilo, né, gente? Uma coisa que eu acho que é do ser humano. A gente sempre escuta mais desincentivos do que incentivos. Sim. E a tendência do ser humano é acabar dando ouvido mais ao negativo do que ao positivo. E eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa tão positiva, mas também não tão negativa, porque se eu fosse ouvir todos os nãos ou os desincentivos que eu recebi ao longo desse tempo, vou dar um exemplo só. Eu formei em 2000, foi 2000, em 2006 eu resolvi voltar a advogar. Então, eu já tinha 6 anos de formada e era muito, teoricamente, difícil você entrar no mercado que, mesmo estagiário, já exige uma experiência. E depois de 6 anos, eu tinha prática o quê? Fui procuradora no município, depois eu fui assessora de magistrados, eu estudei para concurso público, então eu tinha muito público, menos privado. E eu queria trabalhar no escritório X e eu ouvi, você não vai conseguir. E eu consegui. E fiquei lá e hoje eu recebo elogio daquelas pessoas daquele período. Quando eu fui fazer meu doutorado na UERJ, você não vai passar. Você está concorrendo com desembargador, com procurador, com não sei o quê. Que aí vai lá, faz. Você não vai passar. Eu fui o primeiro lugar do meu concurso. Olha aí. Então, às vezes, a gente tem que deixar de lado o que os outros pensam e confiar mais. Porque tudo é possível, gente. Eu costumo deixar de lado o que os outros pensam e dou foco porque eu tenho certeza do que eu vou dar conta de fazer. Porque quando eu entro no desafio, eu não vou entrar para perder. Eu escolho meus desafios, não são todos que valem a pena. Mas quando eu entro para ganhar. E esse papo aí, não tem que ficar comparando com os outros. Tem que comparar sim. Ou então você vai ser igual a eles. Porque se você quiser ser acima, você tem que saber qual que é o parâmetro, gente. Não é? Poxa, quando você está falando que você é uma professora da GV, quantas pessoas gostariam de ser professores da GV, né? Gostariam de estar lá, até pelo status, não vamos ser hipócritas, certo ou não? É verdade, não? Não é? Sim, você tem. Ou você acha que não, né? Não, e é verdade. Então, te dá uma certa autoridade, né? Você está ali na fundação, hoje eu dou aula na USP também, dou aula no IBMEC, dou aula em várias outras universidades. Aí você vai falar que não vou me comparar com os outros, não vou... Lógico que vai, porque o mundo compara a gente. Se a gente não se comparar com os outros, o mundo vai comparar e vai deixar a gente de lado, gente. Se a gente não tiver um parâmetro, vamos deixar de ser hipócrita, né? Sem dúvida. Total. Você tem que bater no peito e falar assim, eu sou bom nisso. Você pode fazer mil coisas. 999 ruim, mas uma coisa pelo menos você tem que fazer bem, meu. E aí você foca, você canaliza a energia ali e vai ali, meu. Bate ali e seja fora da curva, naquele ponto, pô. E não desistir, né? Que por um acaso deu tudo certo da primeira vez, mas se também não desse por alguma razão, vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. E é assim. Exato. Né? E aí, Paulão? E aí, depois dessa apresentação aí, né? Eu acho que eu fiquei que como coadjuvante aqui, né? Nesse podcast, mas vamos lá. Conta um pouquinho. Agora, acho que assim, Renata, eu, Yuri, acho que não somos nada comparado a você. Não, é pela luta, né? Pela história de vida, pela toda a luta ao longo da caminhada. Aí. Graças a Deus, assim, acho que nós tivemos um pouco mais de chance, né, do que você. Nós começamos um pouco mais na frente do que você. E hoje, quando a gente olha para o lado, você não está atrás da gente, você está do lado. Sim. Só que você não começou junto com a gente, você começou mais para trás. Bem mais atrás, Não é isso, Rê? Não, é isso aí. Então, assim, as oportunidades que nós tivemos, nós chegamos aqui, assim, partindo não do zero, né? Partindo já de alguma coisa, de algum número, de algum parâmetro. Eu sei que você começou antes do que a gente, com um passo antes do que o nosso. Então, isso é o que mais me atrai em você, assim, Paulo. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu sou seu amigo e eu me inspiro com a sua história. Por isso que eu quis que você fosse licenciado da Capital Concreto, porque a Capital Concreto nasceu exatamente como você. Do nada, assim. Isso. Da fumaça, do improvável. Improvável, né? Nós somos fruto do improvável, né? Não. A Capital Concreto nasceu do improvável, eu nasci do improvável, eu nasci de uma mulher que não podia ter filhos. Não. Então, assim, e o Paulo veio de uma história que é fantástica, eu queria que vocês conhecessem. Eu falei, qual é a chance de um ajudante de obras virar um incorporador de sucesso, hein? Então, é uma longa caminhada, né? Nasceu num ambiente que era mais inóspito, né?
Nem todo... Por mais que se queira dar carinho, cada pai e mãe tem a sua E forma, né? eu tenho hoje 45 anos. Até os 22 anos de idade eu era ajudante de obra. Então, quase metade da minha vida. Então, comecei ali com 15 anos até os 22 trabalhando de ajudante. Então, e o que me fez evoluir foi uma grande dificuldade que eu passei, né? Uma dificuldade muito grande. Que eu tive que fazer escolhas. Ou evoluir, ou ficar na mesma para sempre. Aí, com essa dificuldade, falei, não, o que é que eu preciso fazer para conseguir mais alguma coisa, para ganhar mais dinheiro, para conseguir evoluir? Profissões novas, né? Sim. Aí, de ajudante de obra, eu falei, o que ganha mais que ajudante de obra? Pedreiro. Aí fui especializar para ser pedreiro. Aí depois fui para carpinteiro, aí encarregado de obras, até me tornar um mestre de obras. Aí eu tenho orgulho aí que eu trabalhei nas maiores construtoras do Brasil. Gafisa, Iven e a Rossi Residencial, que foi uma grande potência, que você que é do ramo imobiliário, você conheceu, né? Sem dúvida. Então, passei como mestre de obras e foi um grande aprendizado para mim nessa fase. Só que eu sempre queria mais. Eu falei, o que era mais que mestre de obra? Engenheiro. Aí eu falei, fui começar a estudar para engenheiro, né? E estudei, e foi uma longa caminhada até conseguir me formar como engenheiro. E os obstáculos que chegavam no caminho, as pedras, né, que tantos falam, que servem de degraus, mas para você, Paulo, como que foi vencer essas etapas, né? Sabendo das dificuldades, mas com a garra ali dentro de você. Não, uma das maiores coisas é saber que era possível, né? Saber o que eu queria era possível e só dependia de mim. Por que você tinha essa certeza, Paulo? Como você tinha essa certeza? Não, porque você vê, eu via as pessoas que estavam acima de mim, eu falei, essas pessoas, elas conseguiram alguma coisa, se elas conseguiram, eu também posso conseguir. E procurava os caminhos, né? Com os obstáculos, tentava achar o caminho para conseguir. Um deles era ser engenheiro civil, né? Que eu estudei ali quase 15 anos para conseguir me formar. Então, quem é hoje que estuda aí 15 anos para adquirir um diploma? Eu queria que você contasse aquela parte de quando você já estava com o diploma e decidiu dar um passo para trás para dar 50 para frente depois. Isso. Já estava praticamente formado, faltava 3 meses para pegar o diploma. Eu era mestre de obras, né? E resolvi dar um passo atrás. Eu queria entrar numa grande construtora que construía shopping centers, prédios comerciais, residenciais, uma grande construtora. Só que fui lá procurar emprego como mestre de obra e não tinha, né? Tinha como estagiário. Só que a estagiária era 1/3 era para ganhar 1/3 do que eu ganhava como mestre de obra. Falei, falta 3 meses para me formar, vou mostrar o meu trabalho, e chegando lá, eles vão me contratar como engenheiro. Foi o que aconteceu. Entrei, só que eu não trabalhava como estagiário, eu trabalhava como um grande mestre de obra, não importava se o salário era de estagiário. Eu dava o meu máximo, sabia que eu ia mostrar o trabalho, tanto é que ninguém me via como estagiário, via como um comandante ali de todo mundo. Ali. Acho que é aí que está o ponto, né, Paulo? Aí está o ponto. Porque a pessoa entra como mestre de obra e trabalha como estagiário, né? Esse é o padrão, né? É o padrão, isso. Aí o cara com o diploma, depois de 15 anos de sacrifício para se formar numa faculdade, topa ganhar 1/3 do que está ganhando, pensando no futuro melhor. Pensando num futuro e acreditando que ia conseguir, né? Ganhando 1/3 do que ganhava, entregando o tanto quanto entregava, ganhando 3 vezes mais. Visão de águia, hein, Paulo? Isso, e daí o meu salário na época era R$ 1.500 como estagiário. Aí eu sei que eu me formei dia 2 de agosto de 2012. E no mesmo dia 2 de agosto, me contrataram como engenheiro ganhando 6 mil. Olha só. Então, foi 4 vezes mais e um salário maior que como mestre de obra. E eu fiz ali grandes obras com essa construtora, foi o que alavancou a minha carreira. Foi dar esse passo atrás para dar centenas de passos na frente. Que história. Inspiradora, né? Sabe, aí a pessoa nasce numa família boa, né? Com conforto, com tudo.
e não tem energia para fazer as coisas, sabe? Não, e hoje eu vejo ali, eu recebo currículos hoje, a primeira coisa que a minha pessoa pergunta quanto que vai ganhar. Quais os benefícios? Quais os benefícios, né? Aí você já vê a visão que algumas pessoas têm, né? Acho que as pessoas não entendem que ela precisa colocar dinheiro no bolso da empresa para tirar uma parte, né? Elas querem tirar antes de colocar. Antes de colocar. Enquanto pensar desse jeito, vai ficar assim. Porque o salário não é a empresa que determina quanto vai pagar. É a pessoa que mostra quanto merece. Porque quando a pessoa entrega, a empresa tem medo de perder. Com certeza. Aí a empresa não quer perder. Nenhuma empresa no mundo quer perder um bom funcionário. Você não tem que falar quanto você quer ganhar. Você tem que escolher quanto você quer ganhar. Não é a empresa que define, não. Não é isso? Não, o problema é que há uma inversão, né? As pessoas estão muito acomodadas, e talvez a geração mais jovem, é o que eu venho percebendo, até que eu trabalho com um monte de gente, então até de alunos, você percebe que às vezes querem tudo muito pronto. Sim. Né? E para ficar pronto dá trabalho. Pois é. E quem quer ter tem trabalho? Que ter casca. E tem que correr. Eu sou da época, enfim, eu sou advogada, né? Que na época não tinha internet. Eu me formei no ano de 2000, faz a conta, gente. Não tinha nem computador. Eu acho que o primeiro computador... Eu me formei em ciência da computação, Rê. E não existia internet. Aí, veja bem. O que adiantou minha faculdade? Né? Aí hoje, com toda essa tecnologia, até a educação mesmo, né? Eu trabalho com educação e eu percebo, tudo bem, tem cursos caros, Sim. uma FGV é cara, alguns dos meus cursos também são, tudo bem. Mas é só abrir o YouTube, gente. Tá hoje você ali, né? tem conhecimento de qualidade ali. O enlatado vai ser mais caro, mas se tiver um pouquinho de disciplina e bom senso, você vai ter ali. Então, tá ali. O livro é acesso. Informação gratuita. Tá tudo ali. Tem até audiobook. A pessoa lê o livro para você escutar, gente. Exato. E a pessoa não estuda. Até hoje, na academia, eu estava até ouvindo um, porque você vai otimizando tempo. Não né? é? Então, tá tudo tão fácil. Por que não usa isso, né? Poxa, eu levo a Lara para a escola e volto estudando. É 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. É meia hora de estudo que eu tenho de manhã. Aí, quando eu vou buscar ela, meia hora para ir, meia hora para voltar, mais meia hora de estudo todo dia. Então, assim, poxa, gente... Em vez de escutar música lá, porra, estuda, não é? Já que não tem tempo durante o dia, às vezes o dia é corrido, muita coisa para fazer, poxa, no trânsito, põe lá um podcast, põe um audiobook, estuda, aprende, se aprimora, não é? Entrega mais. Sim. E aí você vai, consequentemente, ganhar mais. Agora a pessoa quer só ganhar mais, quer até saber os benefícios, mas não entrega nada. São as prioridades, né? As pessoas têm que saber definir prioridade. O que é para mim hoje, talvez não era ontem, talvez não vai ser amanhã. Mas você tem que definir metas, objetivos, senão é difícil chegar. Pô. Quando você está solto, você vai chegar como? Né? Eu falo para ouvir todos os dias, porque eu faço muitas coisas hoje. Né? Tem a empresa do Paulo, que eu ajudo também ele a tocar, a CST Engenharia, tem agora aqui a Capital Concreto, um monte de coisas que a gente vem fazendo. Tem o Wine Amores, que daqui a pouco a gente fala. Boa. Tem a empresa de educação, tem no futuro o escritório de advocacia, outras parcerias que eu venho fazendo. Então, eu sei que é muita coisa, mas você consegue ter um plano para saber onde que eu quero chegar daqui a 5 anos, por exemplo. Exato. Né? Senão você tá à deriva, né? Senão você... Pronto. Não é? E por isso que eu falo, como é muita coisa, às vezes a gente se perde. Mas não, cada um tem o seu plano e pessoas para nos ajudar, porque sozinho é difícil. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu sou extremamente centralizadora, gente, mas eu aprendi que dividir é melhor do que reter tudo para você o tempo todo. Tem coisa que só você que vai fazer mesmo. Eu respeito a sua colocação, mas eu penso um pouco diferente de você. Eu gostaria de expor como que é a forma que eu penso, que eu não divido nada com ninguém. Eu não acho que é certo eu dividir as minhas coisas, porque eu tenho uma filha, tenho um futuro para deixar para ela. Então eu só me aproximo de pessoas e só me junto com pessoas que multiplicam junto comigo. Eu não estou aqui para dividir nem para subtrair com ninguém. Então, e eu também não quero que ninguém venha aqui para somar. Eu só aceito pessoas que me multipliquem. Que multiplicar das 4 operações matemáticas, para mim, a única que interessa é a multiplicação. Muito bem. Eu estou fora de divisão, eu estou fora de subtração, e às vezes eu topo uma adição. Mas eu gosto da multiplicação, entendeu? Mas quando eu falo então, dividir o trabalho, né? Que a gente não consegue dar conta de tudo. Mas assim, a gente... Nem para nascer a gente consegue nascer sozinho. É verdade. Né? A gente precisou da nossa mãe, alguns precisaram de parteira, outros precisaram de médico. E até para morrer,
Vamos precisar de 6, pelo menos, para carregar o nosso caixão. Então a gente precisa das pessoas, gente. A gente não queira fazer nada sozinho, meu. Você não vai fazer muita coisa sozinho. Então, poxa, se aproxime de pessoas de valor. Se aproxime de pessoas de caráter, com um propósito bem definido. Sim. Porque as pessoas não têm propósito. Elas nascem muitas vezes para morrer. Você pergunta para ela, o que você veio para a vida? Deixa eu pensar. Poxa, meu... Quantos anos você tem? Como assim, gente? Porra, nasceu para morrer? Eu falo, vocês nasceu para morrer? É isso? E assim, eu falo desse jeito com pessoas que eu tenho intimidade. Claro. Não posso falar mas assim, familiares, depois me agradece que eu falei isso, porque dá uma chacoalhada, a pessoa começa a tomar um rumo na vida, gente. Porque, porra, senão grita sextou toda sexta-feira, né? Passa a semana, quando vai ver, acabou o ano, vamos comer o peru e começar outro ano e não tem plano nenhum. E nada muda. E nada muda. Poxa, tem que saber, é como a Rê falou, tem que ter um horizonte, tem que saber onde quer chegar, senão você não traça a rota. Pronto. Ainda que a gente faça reajustes de rota. Normal. Faz parte. Porque faz parte, né, do jogo. Não é? Alguma você tem que ter. Sem dúvida. Você pega o Waze aqui e coloca o endereço para onde você quer chegar. Né? Se tiver um trânsito, tiver um acidente, o Waze vai traçar uma nova rota, vai recalcular, mas o destino não muda. Ou você muda de ideia, não é? Pronto. Então, acho que tem que ser assim, mas as pessoas não têm. As pessoas estão num vamos que vamos, tá tudo bem, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é triste, não é? E eu acho que tem mais gente assim do que preocupada muito mais com o próximo passo. 99%. Ou chegou aqui, tá bom, e tudo bem se a pessoa está satisfeita de onde ela quer estar ou de onde ela está. Mas a vida é tão grande, né? Tem tanta coisa, a gente está vivo. Só de estar vivo. A gente vive todos os dias, a gente só morre um, né? E a gente é muito parecido, porque concluir quero fazer outra coisa. É sempre pensando no próximo, porque eu acho que isso me move. Exato. Isso nos move. Tá bom, minha Isso vida é tá vida. boa, mas... Cara, eu tenho 47 anos. Eu vou acabar aqui? Não. Isso é viver. Tem outras coisas, né, para a gente colocar. E o exemplo, querendo ou não, hoje eu estou no Instagram, eu faço um trabalho público também, então você acaba sendo um exemplo para quem está te vendo. Exato. Então tem uma responsabilidade social também. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, a gente não agrada todo mundo o tempo todo. Maravilha. Normal. Mas tem aquela legião que está vendo, então tem uma responsabilidade com o outro que está te vendo. Sim. Exato. Então, eu, pelo menos, como diz o Júlio, né, que é o nosso mentor, às vezes eu fico cansada, como todo mundo fica. Poxa, para que isso, né? Será que eu preciso me expor tanto? E aí ele sempre fala, se não fizer por você, faça pelo outro. E às vezes, quando eu estou ali, meio que... Todo mundo é carne e osso, né, gente? A gente fica desanimado em algum momento da vida. E às vezes vem aquela vozinha, realmente, faça pelo Continua. outro. E vai. Mas vai. Sabe que por muito tempo... Isso é transformador. Eu fiquei procurando pessoas com um mindset bom, com a mente próspera, com a mente abundante, né? E aí eu ficava procurando esse tipo de gente. E, de repente, eu me deparei com algumas pessoas com essa mentalidade. Mas as pessoas não desenvolviam, porque não tinha energia, não tinha motor. E aí... na reforma do escritório aqui, eu estava montando umas cadeiras ali no final de semana e pensando na vida e montando a cadeira, montando. Aí eu falei, opa, para, Marcelo, de ficar procurando pessoas com essa mente, porque essa mente, a gente consegue bater um papo e mudar um pouco das crenças da pessoa, alinhar a pessoa para a pessoa desenvolver. Mas se não tiver energia, se não tiver motor, não adianta. Não vai. O avião pode ser o mais tecnológico do mundo. Se não tiver motor, ele não decola, ele não sai da pista. Não é? Adianta ter um avião gigante, só primeira classe, com todo mundo tomando champanhe. Se não tiver um motor ali em potência máxima, ele não sai da pista. Ele não atravessa o oceano. Então, não adianta nada. Então, e é isso que eu enxerguei no Paulo. Ali tem motor. Mas eu vou continuar. O motor ele ficou parado por 10 anos. Não ficou, Paulo. Ficou ou aprendendo para chegar ao que tinha hoje. Não ficou porque senão você estaria lá onde você estava. Você não teria se formado engenheiro, você não teria deixado de ser mestre de obra para virar estagiário e ganhar um terço e fazer o que tinha que fazer. Você tinha motor, você não tinha a mentalidade próspera. Mas o motor você sempre teve. Isso eu posso te garantir que teve. Sim. E é nisso que eu foquei em você e quis ter você perto de mim. Porque, assim, vamos construir, vamos incorporar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas isso aí é de menos.
Se não tiver energia, bicho, não vai. Não vai. Não vai. Não adianta. Eu falo que eu prefiro segurar o louco do que empurrar o morto, sabe? Não tem jeito, viu? A pessoa, quando é lenta, tem que respeitar também, certo? Porque senão começa a sofrer tanto um lado quanto o outro. Sai faísca. Mas quando tem energia, meu, aí fica fácil. Você direciona a energia, o negócio voa, né? Porque tem motor. Continua, Paulão. Não, sua agora história, eu vou cara. continuar. Aí eu me formei como engenheiro e achei que na minha mentalidade era o teto máximo que eu podia atingir. Teto máximo. Então me formei em 2012 e fiquei até 2021 como engenheiro. Consegui atingir um alto nível como engenheiro. Fiz grandes obras pelo Brasil, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo. Aqui em São Paulo eu fiz grandes obras industriais pelo Giga Atacado e pelo Mambo Supermercado. Construí, para quem conhece o Giga Atacado aqui em São Paulo, eu construí as 10 lojas como engenheiro civil, engenheiro responsável. E depois começou a me mudar com uma pancada que eu levei, uma porrada grandona. Graças aqui a Renata. Eu estava andando por São Paulo, aí passei, saí aqui, ó, aí falei, ó, esse aqui fui eu que fiz. Aí passamos lá pela Marginal, esse aqui fui eu que fiz. Passei ali na Raposa, esse aqui que eu que fiz. Aí ela chegou e falou assim, até agora você construiu para os outros, quando que você vai começar a construir algo para você? Aí pegou pesado. Aí tocou no íntimo. Aí girou uma chavinha aqui que mudou. Puta, eu tenho que fazer algo maior para mim. Quando a gente empreende, a gente tem mais liberdade, né, gente? Não é só o financeiro. É a geografia, uma série de coisas, né? E como eu já empreendo há bastante tempo, quando eu resolvi tomar as rédeas, pelo menos dessa parte da minha vida, então eu tenho uma vida mais livre do ponto de vista de um horário. Quando você trabalha para uma empresa, por mais que você seja livre, você está preso naquele local. E eu via todo o potencial para ele ter a liberdade que ele queria, tanto financeira quanto geográfica, seja lá como for, fazendo a própria empresa dele empreender e dar certo. Se eu estava enxergando, como é que ele não enxergava aquilo ali, né? Exato. A gente está sempre correndo atrás de um sonho. Às vezes dos nossos, às vezes dos outros. Então, se você não estiver correndo atrás do seu sonho, você vai estar correndo atrás do sonho de alguém. É isso. Isso, foi aí que a gente entrou no ramo da incorporação, né? Que daí surgiu a oportunidade, com esse estalo aí, me ajudando aqui como sócia investidora, né? A gente fez a primeira incorporação aqui em São Paulo, né? Fez a construção de 20 apartamentos. Legal. Paulão, eu só queria voltar um pouquinho, acho que essa parte da sua história é um pouquinho atrás dessa aí. Sim. Há um momento onde você trabalhou numa rede de supermercados como engenheiro e tinha 2 superiores a você que conhecia metade do que você conhecia. Isso foi mais ou menos nessa época, que vê como o universo, as coisas começaram, as mudanças de mentalidade foram pequenas coisas que foi acontecendo. Essa de quando você vai construir algo para você foi uma, e essa aí eu estava trabalhando lá como engenheiro, né? Fiz grandes obras ali, quase 10 anos. Aí quando eu vejo, vem 2 chefes, um gerente e um supervisor, para serem os meus supervisores na empresa, né? Só que eu fui ver que eles não tinham um conhecimento técnico nenhum para estar ali dizendo o que eu tinha que fazer, né? Eu já dominava toda a parte de obra, né? Tinha todo o conhecimento. E comecei a não aceitar eles mandando em mim, né? Sem ter o conhecimento que eu tinha em obra. Só que eles tinham algo muito maior, que era o conhecimento. Eles tinham o conhecimento teórico, né? Fizeram vários cursos no Brasil, fora do Brasil. E eles tinham um conhecimento que eu não tinha. E eu tinha um conhecimento que eles não tinham. Aí eu não aceitei, foi na mesma época, eu não aceitei eles e acabei saindo da empresa.
e fui buscar o que eles tinham, que era conhecimento. Aí que eu entrei, fazendo vários cursos para buscar conhecimento. Aí vivi tudo que eu comecei a analisar tudo que eu não tinha, que era o comportamento. Mas, Paulo, era conhecimentos técnicos de engenharia ou era outro tipo de conhecimento? Que eles tinham e você não tinha? Eles tinham outro tipo de conhecimento, fora da engenharia. E quais eram eles? Era comunicação, que é muito importante, né? A comunicação, cursos, né? Cursos o comportamento e cursos teóricos, né? De gestão de obra, né? Gestão de obra e foi mais um comportamento que eu vi que eles tinham e que eu não tinha. Então, eu fui correr atrás disso, saí da empresa para correr atrás disso. E também foi na hora que eu voltei com a minha construtora. Eu abri a minha construtora no ano 2000 e só fui trabalhar com ela em 2021. Caramba! Ficou ela estagnada ali todo esse tempo. Aí foi que eu fui empreender com a minha construtora e fazendo essa incorporação e buscando o conhecimento que eu não tinha para melhorar os meus comportamentos, para buscar a evolução, o que eles tinham, né? E a vida dá aquelas voltas, né? Fui buscar o conhecimento e saí da empresa e um ano depois, um ano passado, o dono dessa rede me chama para voltar lá, para ser daí o gerente de obra, diretor de expansão da rede. Que até a Renata aqui não acreditou que eu voltei. Eu falei, mas deixa que tem um propósito muito maior. Eu vou voltar, vai ter um propósito muito maior e você vai ver, né? Ela não acreditou muito, né? Não, porque depois você empreende. Ele fez várias obras ali, milionárias, que ele mesmo fala que tudo que ele ganha, de repente, em 2 anos, ele não ganhou a vida inteira. Uhum. De repente, busca... Porque é aquilo, né, gente? Conhecimento é importante. Sim. Mas só conhecimento talvez não te leve a todos os lugares. Tem que ter posicionamento, tem que ter imagem, você tem que ter comunicação, Atitude. você tem que ter atitude, você tem que ter a tal da energia, você tem que ter um monte de coisa que junto te faz chegar a algum lugar. Uhum. E ele foi buscar. E aí as pessoas começam a te observar, talvez com outros olhos. Que foi, acho que imagino, né? O que essa pessoa viu, tipo, quem é essa pessoa que eu não conheço? Uhum. E aí chamou para trabalhar de novo. Eu falei, mas peraí, depois disso tudo, você ainda vai voltar? Bom, voltou. Isso, aí tinha... Aí nesse Voltou tempo... em outra posição. Voltei em outra posição. Só que daí, quando eu busquei esse conhecimento e fui empreender com a minha construtora, tive a oportunidade de fazer grandes obras aqui em São Paulo. E uma das coisas que me fez aí evoluir mais ainda, na hora que eu vi o financeiro da empresa, o que eu tinha construído ao longo de um ano, foi maior que os 10 anos que eu fiquei estagnado em termos financeiro, né? Isso fez virar a chave do potencial que eu tinha e estava ali guardado, né? Então, eu consegui atingir isso e depois que eu atingi isso, eu voltei a trabalhar nessa empresa aí como diretor de expansão. E daí eu voltei supervisionando esses dois que eram... Olha aí, como o mundo dá volta. O mundo dá volta. Em um ano, eu voltei como supervisor. Só que com muito mais atitude, com muito mais conhecimento, posicionamento e a comunicação. Uma das coisas maiores foi a comunicação. Que eu nem imaginava que eu era tão tímido quanto era. Eu não me comunicava direito. Eu não olhava as pessoas assim de olho para olho, né? Se eu fosse conversar com você agora, eu ficava olhando aí, fixado no seu relógio, fixado na sua aliança e conversando com você, sem olhar no olho assim. Ó. Aí depois virei essa chave, descobri que eu era tímido, fui atrás, né? Descobri que tem solução, né? Sim. Tem solução, você querendo, você consegue se comunicar. Você é um grande comunicador. Então, você não nasceu assim, você... Não, nem sempre. Longe de ser assim. Isso.
Você precisou ir trabalhar em grandes rádios do Brasil para ser esse comunicador aí, não, né? Você buscou o conhecimento necessário, né? Então, a gente está buscando aí a cada dia. Então, voltando, eu voltei como supervisor dos dois, como o diretor desses dois. E também eles não aceitaram. Como eu não aceitei, eles não aceitaram. E acabaram saindo em seguida da empresa. Eu trabalhei mais 8 na empresa e vi que não tinha mais para onde crescer. E eu queria mais ainda. Falei, estou aqui diretor de expansão, para onde que eu vou? Tem mais algum nível acima? Não tem. Paulão, onde você quer chegar? Onde que eu chegar? Não, hoje, se falar, não tem limite, né? Eu não tenho limite. Onde eu quero chegar? Cara, tô aí pronto para qualquer coisa que for acontecendo. Eu estou pronto para agarrar. Mas o que o Paulo busca? O que o Paulo quer da vida? Também transmitir todo o conhecimento que eu tenho para as pessoas que querem esse conhecimento, que estão mais abaixo, que querem também atingir. Eu mostro para elas que é possível. Então, eu quero sempre... O que eu aprendi, que eu vi que é possível, eu quero passar para o maior número de pessoas acreditarem que elas podem tudo que quiserem, desde que trilhem um caminho, né? Que legal. E eu tenho certeza absoluta, né? É inspirador. Pessoal, pô, demais. Não tenho dúvida que a nossa audiência está admirada com tudo isso que está vendo e ouvindo. Hoje o Paulo realmente é uma inspiração para muitos. E não basta ter um sonho, você tem que ir realmente para cima do seu sonho, não ir atrás. Você tem que ir para frente, para cima dos seus sonhos, que tudo é possível. Basta querer e fazer. E aquilo, Paulo? sozinho é muito mais difícil. Mas você tendo alguém assim do seu lado, dando aquele apoio, né? Dando apoio e te mostrando, não vai assim, eu te dou, não. Ela falou, se der tudo errado, você tem aqui o meu apoio aqui do meu lado. Na vida, gente, quando a gente escolhe viver do lado de alguém, não é o dinheiro é a consequência. Sim. Você está junto. Se um está melhor do que o outro em determinados momentos, se pode ajudar, por que não? Uhum. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E foi o que eu falei para ele, está infeliz, eu seguro a onda e vai. É apoio. É isso, é estar junto, dentro de uma companhia, a mesma coisa. Só, né? Não é? Compartilhar uma vida, né? Não é compartilhar... Não é só quando está bom. Um individual, né? Não é assim que as coisas... Pelo menos não para mim, né? Não para gente. A gente está junto, senão cada um segue a sua vida e está tudo bem também. Mas se é para estar ali, é para estar ali em qualquer hipótese. Esteja de verdade. De verdade, né? Foi o que ela fez quando a gente entrou aí na ramo da incorporação imobiliária. Antes de falar da incorporação imobiliária, vou dar um recadinho para você que está aí. Pessoal, sei que tá legal pra caramba e, eu acho que mais pessoas podem e devem conhecer uma história como a do Paulo e da Renata. Então, tem aí um aviãozinho, compartilha esse nosso CapitalCast com mais pessoas que você acredita que deva ouvir essa história tão inspiradora como a do Paulo. Se você não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, se inscreve, dá um like aí se está curtindo também e vamos juntos. Acho que o pessoal não está gostando não, Yuri, porque olha quantas pessoas tem ao vivo e quantos likes tem. Galera, o pessoal por não favor, tá gostando. Vamos mudar o tema, dá vamos like falar aí. Vamos soltar esse dedo aí, pelo amor de Deus. Vamos falar de funk, vamos falar de outra coisa. E outra coisa, pessoal, vocês sabem que a Capital Concreto é uma incorporadora. A incorporadora do investidor. E aqui o papo não é nem de incorporação, nem de construção, nem de investimento, né? Mas como eu disse no começo desse CapitalCast, por detrás de um bom profissional tem uma pessoa. E aqui a gente tá atrás de pessoas. É isso. Né? Então são pessoas inspiradoras, são pessoas que nos agregam, são pessoas que têm o que dizer, são pessoas que têm como nos motivar a ser melhor a cada dia. Então, com isso a gente vai conseguir incorporar bem, a gente vai conseguir investir bem, a gente vai conseguir até ser feliz, mais feliz com essa lucratividade toda que a gente vem buscando, que a gente vem agregando para as pessoas que investem com a gente. Então, de nada vale você ganhar dinheiro se não tiver uma mentalidade alinhada, um propósito de vida, sabendo onde você quer chegar e o que você vai fazer com esse dinheiro que você ganha. É isso. Não é? É isso mesmo. Agora, recentemente, eu até tive um mal súbito, né? Aliás, aí, de novo, a chavinha virou de novo, né? O que adianta construir e acumular se daqui a pouco você não está aqui para usufruir? Exatamente. Então, por conta, isso tem coisa de uns 2 meses, então a minha vida está sendo reprogramada
porque eu não vou esperar ter alguma outra coisa para tomar uma atitude, né? Equilíbrio é tudo, né, Rê? Mas de vez em quando tem esses 5 minutos, né? Porque às vezes a rota dá aquela... Até que ponto? É difícil, às vezes, esse equilíbrio, a gente fala, mas no dia a dia a gente tem que buscar o tempo todo. Sim. Porque senão acontece esse tipo de coisa. Exatamente. E, enfim, e aí fica mais leve. Vamos falar um pouquinho como que foi a experiência de vocês como incorporadores. Boa. Antes da Capital Concreto. Verdade. Com a ajuda da Renata, eu comecei surgiu a oportunidade de fazer uma incorporação com mais 2 sócios, né? Eu tinha a minha construtora, eu tenho a minha construtora, eu tinha, né, ela, e resolvi voltar com ela nessa incorporação. Aí fiz com mais 2 sócios. Eu entrei com toda a parte de mão de obra, né, da construção, e um entrou com um terreno e o outro entrou com um aporte financeiro. E eu construí esses 20 apartamentos com os 2, né? Só que depois analisando como funciona a incorporação, tendo todos os aprendizados da Capital Concreto, eu vi que eu podia ter feito muito mais com essa incorporação, né? Sim. Muito mais com muito menos. Com muito menos. Aí, um monte de outras coisas. Cara, e daí, o que eu aprendi, cara, a primeira coisa, a gente usou todo o nosso capital financeiro para fazer a obra próprio, que muitos aí fazem. E outro erro grande foi querer vender só tudo no final, pensando que ia lucrar mais. Ia lucrar mais. Isso vem uma pandemia e os juros absurdos. Quando a gente começou a incorporar lá, o juro estava 4%, né? Selic é 4%. Não. Nessa época, talvez, se lançasse os apartamentos, vendia tudo, né? Crédito barato. Isso. Sim. Mercado aquecido. E agora você viu como é que tá? Você acha que hoje consegue... E hoje, como é que tá o crédito aí? Você hoje está com 13,5, né? 13,25. 13,25. Dinheiro mais caro, crédito mais caro. Então, para você vender Mais difícil, né? E para você vender um imóvel pronto direto... Isso para quem? Isso. Não, mas aí que tá. Aí que tá. Entre os erros todos, eu não sabia que o cimento e o tijolo eram o mesmo em qualquer localização. A gente não sabia. É aquela coisa que o óbvio precisa ser dito. Parece óbvio, mas a gente nem pensava nisso. Então, era um terreno, tinha o dinheiro, era casas populares, né, para classe média baixa. Então, teoricamente, tem liquidez. Então, foi o raciocínio. Então, vamos investir a baixo custo, a gente tem o dinheiro, cada um vai fazer a sua parte. No final, vende e vamos lucrar. Foi um raciocínio linear. Isso. Só que a gente percebe que é o grande ensinamento que a gente vem aprendendo agora. É o jeito, né? É o jeito. E a gente descobriu depois E tudo bem, né? que muitas pessoas ainda fazem isso e fizeram isso. E como nós, não tiveram a lucratividade, né? Esperada, né? E no final, eu acabei fazendo um acordo lá com um dos meus sócios, aí acabei repassando para ele ao preço do custo do imóvel, né? Para a gente conseguir investir esse dinheiro em outras coisas. Para mim foi um bom negócio e para ele também, porque ele vai fazer outras coisas com o imóvel. E ele pode esperar ainda o juro baixar um dia, né? Então, ele foi, para mim, foi bom para ele também. Então Entre a gente mortos e feridos, todos sobreviveram. Só que hoje estando dentro É um aprendizado, né? Hoje, estando dentro da Capital Concreto, a gente aprendeu já a incorporar do jeito certo, com uma lucratividade esperada, né? Você entra hoje já sabendo quanto que você vai ganhar lá no final. E o momento certo que você tem que vender. É isso? Isso aí. E conta um pouquinho, Paulo, conta pro pessoal aí como você chegou na capital, como que foi, como que você se conheceu, conta um pouquinho da nossa história agora. Você conta da sua, agora conta da nossa. Conheci o Marcelo, acho que assim, não é nem por acaso, foi pelo destino, né? Eu fui dar carona, né? Dei carona pro Júlio, que ia na casa do Marcelo, né? Que é um dos nossos mentores. Eu dei a carona para ele e eu nem ia lá. Ele falou, eu tô indo lá ali
ali em Alphaville. Eu falei, não, deixa que eu te levo lá. Você tá de carro? Não, deixa que eu te levo lá. Eu levei, fui até lá a casa do Marcelo, deixei ele lá. Aí conheci o Marcelo não quer entrar. Aí a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, né? Muita coisa em comum de vida, história de vida. Sim. E ali gerou uma conexão ali. Tanto é que era só para mim só entrar e eu fiquei mais de 2 horas na mesa conversando. E daqui a pouco o Júlio falou, não vai embora não. Vamos pedir uma pizza. Comemos pizza, tomamos um vinho. Isso. E dali gerou uma conexão, né? E daí a gente eu e ele estava no mesmo grupo, mas a gente nunca tinha se falado, né, antes desse caso. Estava acho que mais de meses no mesmo grupo. Só que nunca tinha... Tanto é que hoje tem lá no grupo, tem dezenas no grupo lá, tem gente que você nem conhece ali, né? Exatamente. Então, pois Marcelo era um desses casos. Tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. E daí eu gerei uma conexão, né? Que eu estava naquela fase de... Putz, eu via alguma coisa que o Marcelo precisava, aí pegava no grupo e incentivava ele, né? Uma dessas foi o curso do M1, né? Verdade. Exato. Eu falei, puta, mas como, Marcelo, que você não fez isso ainda? Isso aí, você vai fazer isso aí, isso vai transformar a sua vida vai te ajudar, como me ajudou, né? Esse curso vai te ajudar. Aí ele pegou e eu acho que viu ali e falou, então eu tenho que fazer. Aí o Paulo me levou para Santos, ficou comigo lá os 3 dias. Sim. Me trouxe de volta. Que legal. E foi transformador? Porra. Daí ali a gente gerou uma conexão, né? E o Marcelo já tinha lançado o licenciamento, né? Isso eu vim acompanhando, né? Aí entrou 1, depois entrou 2, entrou 3, até entrou 8. Aí eu falei, o Marcelo... Aí a gente, como lá, o Marcelo fez lá e falou, eu também me convidou para entrar, falei, vamos lá, tô junto, meu. Um dos meus sonhos era ser incorporador e aprender a incorporar do jeito certo, né? E acabei virando incorporador licenciado da Capital Concreto e acabei ganhando aí uma família nova, né? Que não tem valor isso, né? Então estamos bem conectados e agora eu e o Marcelo já estamos virando sócios em outros negócios aí e só vai. E uma noite, né? A Rê e o Paulão foram jantar em casa, né? Levaram uma garrafa de vinho maravilhosa, pedimos uma pizza, ficamos batendo papo. E o Paulo queria dar um treinamento, uma mentoria de como ensinar a construir casas de alto padrão. Não era isso, Paulo? Era isso. Era esse projeto do Paulo. Isso. E aí, né, assim, o Paulo queria conversar sobre isso comigo. Eu falei, vem em casa, vamos jantar. A gente toma um vinho, come uma pizza, vamos bater um papo, vamos ver. Quero entender mais o que você está fazendo, o que você quer fazer. Quem sabe eu consigo te ajudar. E o Paulo queria fazer uma mentoria para ensinar as pessoas a construir uma casa de alto padrão. Eu falei, poxa, Paulo, mas ensinar as pessoas a construir... já que você quer ensinar a construir, então por que você não ensina a pessoa a ganhar uma casa? Né? Acho que vai ser um negócio mais legal. Né? Como ganhar a sua casa? Né? Então a gente pode montar uma estratégia como que a pessoa, dentro da construção civil, constrói e ganha a casa dela. Né? Claro, vai construir 2, 3 casas e vai sobrar uma casa dela de lucro. Né? Então, estruturar uma operação que seja mais atrativa para uma pessoa entrar num negócio desse, não para construir a casa dela, mas para ganhar a casa dela. E é possível fazer. Sim. Mas eu falei, poxa, Paulo, mas construção dá dinheiro, é complicado, dá muito trabalho, lidar com obra é difícil, com os funcionários é complicado. Você tem que incorporar, tem que parar de construir, tem que incorporar. Aí eu fui comendo a mente do Paulo, né? Foi. Aí, As sementinhas foram jogadas. Foram jogadas. Ele sabia, viveu a vida, né? Em obra. Vivi a vida construindo, né? Então... Aí fiz a incorporação, que não foi coisa, e aí falei, puta, agora não vai dar mais pra... Vou desistir de incorporar. uma ponte, né? Aí não quer mais construir mais não agora. quer? Você erra uma vez, você... E eu falava pra ele, Paulo, você não quer construir uns prédios pra mim, né? Vamos ver. Eu falei, constrói pra mim, já que ele queria construir, né? Então constrói pra mim, então. Isso. Se a paixão era a construção, construir. Então constrói pra mim, porra. Não é meu amigo, pô, eu vou construir com estranho, construiu com meu amigo, né? Vamos ver. Aí eu falei, quer saber, meu coitado, ele não merece construir, não. Deixa o Paulo, vamos, chega, ele para, não vai construir mais, não. Vem cá, vamos incorporar. Eu lembro desse dia como hoje, a gente numa mesa, e o Marcelo dando aquele abraço fraternal no Paulo,
E aí chegou para mim e falou: o Paulo tá dentro. Falei: o Paulo entrou? Não, Marcelo para mim, o Paulo não entrou. O Paulo já estava. Ele só não tínhamos oficializado. Exatamente. Não, porque eu comecei a fazer parte, falei, putz, como, mesmo não estando, eu já fazia parte, né? Procurando ajudar, procurando com o meu conhecimento. Só para vocês aí de casa entender qual que foi esse momento, o Paulo estava patrocinando com a CST, que é a construtora dele, estava patrocinando um evento aqui em Alphaville, de construção civil. E ele me convidou eu e o Yuri para participar desse evento, né? Ele cedeu 2 lugares na mesa dele para que eu e o Yuri fosse no evento. E quando eu chego no evento, encontro o Paulo com uma jaqueta e tal, e a gente estava com a camiseta da Capital Concreto, eu e o Yuri, e o Paulo estava de jaqueta. E de repente o Paulo tira a jaqueta e estava com a camiseta da Capital Concreto. Ele era um patrocinador do evento. Pela CST. Pela CST. Ele podia estar com a camiseta da construtora dele, mas estava com a camiseta da Capital Concreto. Aí eu falei: Yuri, eu só não anunciei, mas ele já é Capital Concreto já. Olha o cara, meu. O cara já veste a nossa camisa assim, sem estar dentro. E aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp do Paulo. Falei: Paulo, a partir de agora eu vou ser licenciado também da Capital. Você faz parte da família. Foi isso, Paulo? Foi isso, não foi foi um momento mágico ali, né? E eu tudo sem esperar, né? Eu falei, tava ali já fazendo parte do grupo, vendo como é que funcionava para... Era essa camiseta que você está agora? Para ver, era essa aqui mesmo, tá aqui. Honrou a camiseta. Honrou a camiseta. E eu uso ela aqui sempre em momentos especiais, né? A âncora. A âncora. Que legal. E agora já vai ter o próximo evento e estarei com ela de novo lá para... É isso aí, estaremos lá sábado. É isso aí. Muito bom. Não, muito bom. E como que está sendo a experiência, como a outra visão, do outro lado da mesa, como incorporador, Não é. O que mudou assim? Mudou totalmente a visão de negócio. Mudou totalmente a visão de negócios, né? Você começa a ver oportunidade para tudo quanto é lado, né? Aí depois que eu entrei como licenciado, no outro dia já começou a aparecer terreno para incorporar aqui, terreno lá, corretores ligando. Eu só fiz lá um stories lá, agora sou licenciado da Capital, que estou à procura de terrenos para incorporação. Aí começou a chover, mas só que agora daí a gente aprende quando aparece, filtrar, né? A gente aprende que não é todo terreno que é fértil, né? Nem terreno. A gente tem que saber plantar a nossa semente, né? Isso. A gente tem que escolher onde que a gente planta o cimento, a areia, o bloco. Isso. Para nascer lucro. A gente planta cimento, areia para que nasça lucro. Sim. Né? E é isso que a gente faz. E toda semana aparece um ou outro terreno, só que tem que fazer a filtragem para ver se é o solo fértil, né? Desde quando você entrou com a Capital, Paulão, mais ou menos quantos terrenos já apareceu até hoje? Já apareceram até agora? Mais de 30. Quantos você conseguiu escolher, assim, falar que nós chegamos junto numa conclusão, falamos, é esse? É 4, hein? Dos 30, uns 4 que a gente está estudando. Isso. Isso é para vocês entenderem que não é todo terreno que merece o nosso cimento. Não. Né? Porque se a gente não acertar no produto, não acertar na localização, não, a gente vai gastar uma fortuna com marketing depois. E teve um terreno lá de 2.800 metros quadrados, né, que apareceu. O proprietário queria dar o terreno para a gente e queria aportar mais 5 milhões para a gente fazer a obra. Mas só que não tinha viabilidade, né? Então não tinha viabilidade. O Marcelo entende isso, você também entende isso, né? Não adianta só... E daí a gente vai tá negociando com esse proprietário, em vez dele aportar nesse terreno, ele vai aportar em outras localidades. No terreno certo. No terreno certo, né? Até para falar para você, nossa audiência, para entender um pouquinho essa contextualização que o Paulo está dizendo, o porquê muitas vezes não serve um terreno e serve em um outro local. A gente sempre distancia o preço de custo da obra para o preço da venda. Exatamente, esse gap aqui é onde vai trazer a nossa lucratividade como incorporador e é onde nós vamos conseguir entregar uma lucratividade também para os nossos investidores, né? Então é isso aí. Exatamente. Não, e essa semana apareceu outro também, o cara tem o proprietário, ele tem o terreno,
tem o edifício, tem todo o projeto pronto, aprovado na prefeitura e quer dar para a gente construir, incorporar para ele. Só que a gente vê que não tem a viabilidade necessária. Ele vai construir para trocar figurinha, né? Só para, como é que fala na incorporação? Só para ficar... gerando no 0 a 0. Despesa. Né? Receita e despesa. Então, ele vai chegar lá no final, vai empatar a conta ou ele vai perder. A gente vê essa viabilidade. Então, não... Tem que ter... E muita gente não entende, só vai na empolgação, né? Muitas incorporações, é tudo na empolgação. Costumo falar para os licenciados, Rei, que eles têm que ser rápido, mas não fazer com pressa. Né? A gente tem que acertar, porque uma incorporação bem feita, ela muda a vida de uma pessoa. Né? Ela muda de patamar. Né? Você faz uma incorporação, você ganha 8 milhões de reais. Sabe? É um dinheiro de uma vida. Pronto. Não é? Então, assim, não precisa ter pressa. Tem que ser ágil, lógico, tem que acordar cedo, tem que correr atrás, mas não tem que fazer a qualquer preço e qualquer coisa. Tem que fazer a coisa certa. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um mês a mais, 6 meses a mais. Tem que focar em acertar. Porque acertou o tiro certo, é bom para todos. Resolveu a situação. Entendeu? Consistência, né? É isso. Já que tem a fórmula do bolo para dar certo, então não adianta botar, né? Não adianta pôr o forno no máximo, né? Não. Que torra por fora e fica cru por dentro. Pronto, né? Não adianta. É mais ou menos isso. E às vezes as pessoas ficam muito afoitas, né? Como foi o nosso caso, né? Tinha o terreno, tinha o dinheiro, vamos fazer. E no final não perdeu, mas também não lucrou do jeito que se imaginou que fosse. Então, aqui fica de exemplo. Muitas vezes né? não paga o trabalho que deu, né? Também. Desgaste, muito tempo, a gente ficou muito tempo para vender e não vendeu. Esse dinheiro talvez aplicado geraria um outro valor se tivesse aplicado em outro, enfim. Não dá nem para comparar, coisas, né? Porque um dinheiro aplicado não dá trabalho nenhum, né? Ficar parado no banco lá, você pode fazer... Desgasta mesmo. Não tem desgaste algum, né? Você aprende a investir melhor, né, o dinheiro. Exato. Trabalhar melhor. É aprendizado, é o que você falou, não tem erro e acerto, né? Você aprende. Porque eu costumo dizer, o investidor, o apartamento é meio, né? A incorporadora, a construção é meio. A gente busca a lucratividade, né? O investidor é a mesma coisa. Então, ele não está preocupado se o terreno, se o apartamento, quantos metros tem, se a janela é branca ou preta, se tem quantos banheiros tem. Ele quer saber quanto vai pôr, quanto vai tirar, se vale a pena No final, tomar o risco. Né? Qual que é a liquidez. E é isso. Então, quando eu idealizei a Capital Concreto com esse viés de incorporar para investidores, eu rompi fronteiras, porque uma incorporação padrão, ela tem um público que gira em torno de 2 a 3 quilômetros de raio do empreendimento. Esse é o público que consome os empreendimentos. Né? 2, 3 quilômetros de raio é o público que provavelmente vai comprar. E quando você fala em investidora, você rompe essas fronteiras e pessoas do mundo inteiro. Assim como eu tenho investidores de Portugal, do Chile, do Uruguai, dos Estados Unidos que investem com a gente. Então, assim, eles querem enxergar quanto vai pôr, quanto vai tirar, e qual que é o risco e qual que é a liquidez. Ponto. Então, a gente começa a falar de outras coisas, outras características, e a gente para de concorrer com uma incorporação comum. Né? A gente começa a olhar com uma outra ótica, atingir um outro público que enxerga o imóvel como uma coisa segura, né? Como uma coisa mais estável. A gente consegue entregar uma rentabilidade de uma renda variável, sem o risco, né? Da volatilidade de uma renda variável. Então, a gente consegue mostrar vantagens para esses investidores e assim a gente consegue crescer. Não, e é uma forma adequada e segura, né? Que, como vocês até falaram ontem, na pior das hipóteses, você tem um imóvel ali. Exato. E que não é tão pior assim. Quem é que não quer ter imóvel? A um preço bom, né? Não, vocês têm um imóvel a um preço muito bom. Muito bom. Isso, então, assim, se o preço bom, a Selic está alta, o pessoal não está conseguindo aprovar crédito, aluga. Espera, não vai perder. Né? E o modelo que vocês criaram, né? Do tipo, do local, da metragem, um atendimento ao investidor, que talvez não seja para uma família de 5 filhos. Não é isso, é um outro público. Sim. E a rotatividade, o aluguel, enquanto você está sozinho, de repente solteiro, recém-casado, funciona, depois você quer outra coisa. Então, tudo no seu devido quadrado. Bom. Né? Enfim. Algumas pessoas falam assim, mas a Capital Concreto só faz apartamento compacto, só faz popular, só faz alto padrão, só não sei o quê. Eu falo assim, a gente faz o que vende. Isso. Depende do lugar. A gente vai construir ali, quanto que vende 1 metro quadrado? Quem que compra? Qual que é a demanda? Qual que é a oferta? Como que está?
A gente vai fazer aqui produto para vender. A gente não faz produto para a gente morar. Eu não tenho que me agradar. Na hora que eu quiser ser agradado, eu vou comprar um terreno e construir minha casa. Assim como vocês estão construindo a de vocês. Pronto. Vocês concordam que aquela casa é boa para vocês, mas pode ser que não seja boa para quem vai comprar. E a mudança do paradigma do investimento. A visão. Né? Eu assisti a palestra de vocês ontem coisa e tal, e viraram várias chavinhas. Por mais que a gente esteja junto, eu estava ali prestando atenção, é uma aula aquilo ali. E você fala, é verdade, não é só isso, né? Que eu faço vários investimentos, mas assim, no imóvel, não tem que estar ali. Uhum. Você compra tanto, daqui a pouco tem o tanto, se está incorporando, você também tem a lucratividade do empreendimento. Naquela região que você já fez o mapeamento do mercado, a probabilidade de dar certo no final é estudado, não é uma coisa que tirou da cartola, eu acho que vai ser assim. Tem que ser muito bem analisado, porque na hora que você começa, você não pode mais parar. Né? E se é estúdio, e se é prédio de 200 metros quadrados vai ser, dependendo da pesquisa de mercado que foi feita. Isso. Né? Hoje nós temos métricas que nos ajudam. E essa segurança, né? Que é muito bacana, pelo menos é o que eu percebi do que eu venho estudando dentro dos investimentos do imóvel. É isso mesmo. Então, assim, a gente não dá mais para... Claro que a gente é do mercado, a gente tem nosso viés, a gente deslumbra algum modelo de projeto, mas nós não somos dono da razão e a gente não topa a tomar esse risco, né? É um custo que não é tão caro e que vale muito a pena, porque depois isso vai custar caro lá na hora de vender, vai ter que ter um esforço muito maior, né? Esse esforço muito maior, a gente está falando de marketing, de tráfego, de anúncios, de divulgação, que vai ser muito maior do que essa economia que a gente está evitando. Claro. E a gente constrói o produto certo, que é o que vai vender. É isso que a gente quer. E o período de tempo é muito curto, né? São 30 meses. 30 meses não muda tanta coisa. 30 meses da compra do terreno até a entrega da chave. Então mas tá a de obra, nós temos 14, 15 meses, né? Então é uma obra muito rápida. Nós optamos por fazer empreendimentos pequenos para que seja justamente muito rápido. E gerar a tal da lucratividade, que eu acho que todo mundo quer, né? É isso. E girar, ou mora, ou aluga, ou vende, seja lá como for, vai ter lucratividade. Sem dúvida. A gente está quase chegando no final, mas eu vou voltar assim? Na questão do Wine Amores, porque para mim e para minha esposa foi uma experiência extremamente agradável aquele final de semana. Uma conexão com pessoas, nos conectamos. Quero já aqui mandar um abraço para o meu parceiro, meu irmão, Thiago Candonga. Tivemos o prazer de conhecê-los na mesa, sentamos na mesma mesa, né, Marcelo? Isso aí. Conhecemos um cara incrível através do Wine Amores. Então, já esteve no Capitalcast? Já esteve conosco no Capitalcast, já prestigiamos um evento com ele também, né, junto com a Maíra e o Thiago Nigro. E eu queria saber um pouquinho mais. Eu já sei que tem a segunda, estou aqui ansioso, eu e a Jennifer estamos ansiosos pela segunda. E eu vou fazer um convite para eles agora, que eles não vão ter como escapar, né? Boa. Então tá, e nós estamos aqui gravando no nosso escritório novo aqui em Alphaville. Mas as coisas estão indo meio que improvisadas, tem móveis chegando, mas teremos a inauguração, né, Yuri? E eu quero contar com a Wine Amores aqui na inauguração do Capital Completo. Já. Que honra. Já. Hoje mesmo já fui ver a seleção de vinhos para esse dia. O executor Paulo já foi lá, né? E já resolveu. Tem atitude ou não tem? Bota atitude nisso. Isso aí. Mas conta aí pra gente. Wine Amores. O que é o Wine Amores, né, gente? O Wine Amores é um Instagram, teoricamente, né? Ele surgiu em 2019. Isso. Como todo casal, e certamente vocês que estão nos assistindo e vocês que estão aqui, a gente trabalha. Às vezes tem momentos que se trabalha mais do que em outros em prol dos nossos objetivos. E pode ser que algumas outras coisas sejam deixadas de lado, como a gente deixou em algum momento da nossa vida. E aí a gente começou a perceber que ou a gente tinha que fazer alguma coisa para melhorar, ou o externo ia fazer com que a coisa se perdesse no caminho 100%, né? Como acontece com muita gente por aí. E como a gente se dá muito bem, a gente tem certeza, né, que vale a pena estar junto. Sim. O que dá para fazer para melhorar? Foi quando a gente perguntou o que a gente gosta de fazer. E a gente se deparou com uma resposta tipo, não sei. É quando a vida te coloca em quinas que você já não sabe mais o que você efetivamente gosta de fazer. Lembra quando eu falei que quando tudo se entrelaça é a maravilha, que não era o caso daquele momento? Sim. Eu não sabia o que eu gostava, porque eu só trabalhava. E ele idem. Então, a gente criou uma regra. Vamos sentar e vamos descobrir o que a gente gosta de fazer. E vamos começar a fazer o que a gente gosta de fazer. Foi quando a gente lembrou de como a gente se conheceu,
como o vinho entrou na nossa vida, como ele me cativou, aprendeu, não sabia beber nada, mas aprendeu tudo para me chamar para jantar, aquela coisa toda, e foi recapitulando os capítulos da vida que às vezes se esquece. E aí a gente resolveu. Aí veio a pandemia também, né? Sim. Ele cozinha muito bem, então vamos harmonizar o vinho. Aí os amigos começaram a pedir dica, só que eu não queria poluir nem o meu Instagram, nem o dele, né? E a gente criou o Wine Amores para colocar ali os vinhos que a gente gostava de beber, as harmonizações. A gente gosta muito de viajar, né? Passamos a viajar mais depois desse muito momento. Mais. Muito mais. Chegamos a conhecer 12 países num ano, né? Caramba! Foi. Meu irmão até brincou, vem cá, tá doente? Virou. O que está acontecendo com vocês aí? Montou Não uma agência existe... de viagem. Montaram uma agência de viagem. Eu lembro. Foi. E foi, enfim. E aí nasceu o Wine Amores da reconexão de nós como casal. São intensos ou não? 12 países 12 em um ano? países em um ano. Um país por vez. Tem energia ou não tem? Oh. Tem motor ou não tem? Foi. E normalmente no inverno, né? Normalmente esse no aqui adora inverno. o inverno, vai entender, né? Mas enfim. Aí é um outro capítulo, né? Conversar sobre viagem é muito legal, né? Mas, Tchê, enfim. né? É tchê. E aí, numa dessas, a gente abriu o Instagram para amigos. Do amigo veio o amigo do amigo e a gente abriu. E a coisa foi tomando um vulto que a gente não imaginava, foi crescendo no orgânico e a gente está se transformando num negócio. Mas não num negócio só o dinheiro pelo dinheiro, é o propósito de vida. Como aquilo ali, aquelas conversas pequenas que a atitude nos permite ter, nos chegou a olhar para outras coisas que a gente não olhava, quantos outros casais não estão vivendo isso hoje? E o Wine Amores surgiu nessa pegada de conexão de casais, para mostrar de onde veio, aonde estão, e se quiserem continuar juntos, como podem chegar. Mas para isso tem que regar a plantinha. Sim. Porque a planta vai morrer se ela não tiver água. A vida pode ser mais legal, né? E muito mais legal. E estando com outras pessoas que estão, de repente, numa mesma sintonia, vocês fizeram conexões com pessoas que talvez num ambiente normal, talvez não conheceriam. Exatamente. Né? E a ideia é conectar casais que também empreendem. Porque a gente que empreende ainda tem um desafio maior ainda, né? A gente Marcelo? gosta, né? Você está casado, mas você ainda está ali no dia a dia com a pessoa também. Sim. Então tem que ter duplamente a análise para evitar que a coisa desande. Vocês dois que o digam também, que são Vocês estão bem casais pronto? empreendedores, né? É isso. E aí surgiu o evento, a imersão Wine Amores, regada muito vinho, muita gastronomia, experiências de casais e de coisas que não só nos auxiliam, como auxiliam outros casais a levar a vida de uma forma mais leve, mais divertida e apaixonada. Que legal. Muito bom. Show de bola, hein? Legal. Yuri, agora faça a pergunta para eles, né? Boa. Essa pergunta de sempre. Ai, meu Deus. Aquela capciosa. Todos os nossos Paulo já convidados. está ensaiado já. O Paulo tá. Paulo tá aqui. Tá em todos os nossos Capitalcast. Né? Então, mas faço questão de perguntar a vocês, essa perguntinha sempre do final. Se vocês pudessem, os dois juntos, externar uma pergunta, externar uma frase. Uma pergunta não, externar uma frase nos principais outdoors de todo mundo, que todo mundo ao mesmo capa tempo do jornal. pudesse ver, na capa do jornal. Olha, New York Times. Não é Marcelão Estadão, foi longe, hein? Na capa do jornal. Eu pensei Sobre em uma o aqui. mercado imobiliário, hein? sobre o mercado. O nosso Também tema, dá, mas sobre tá o mercado aberto. imobiliário. Dá sim. Pode falar. Em 3, Não, não sei o que 2, você vai 1. dizer. Não, pode falar. Você falou que era do É do casal. inconsciente que eu É do quero. Não quero do casal, é. consciente. Boa. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, a gente tem que saber muito bem, no caso do investimento, para evitar errar menos e acertar mais. E confiar em quem conhece para aportar o seu capital. Uau. Uau. Pô, Top, hein? pô, essa... Paulo. Essa Serviu pro vai- casal, Paulo? Porque Novo, né? o melhor é melhor. A gente pode deixar de ganhar, mas a gente tem que evitar perder, Pelo menos, né? certo? Melhor que ganhar é não perder. A gente tem que a gente tem que defender a unhas e dentes do nosso patrimônio. E às vezes a gente pode tomar um risco para que ele aumente, para que o dinheiro trabalhe por nós, mas sempre com pés no chão. É isso. E buscando conhecimento com quem entende. Seja no imobiliário, seja nas finanças, seja lá onde for, onde você queira, Exato. enfim, fazer o seu investimento. Show de bola. Que prazer tê-los aqui hoje. Obrigado, Prazer Paulo. nosso. Obrigado, Rê. Espero contar mais vezes com vocês aqui. Não, e vamos fazer outros aqui, porque com a mestre tributário, né? Sobre a tributação na É isso. corporação. Legal, hein? Vamos marcar uma Vamos. outro
um outro Capital Cash para falar sobre a tributação do mercado imobiliário. Pode ser, Rê? Com certeza, será um enorme prazer. Até para desmistificar, né? Muito. Que além dos investimentos, tem vantagens fiscais. E tudo dentro da lei, sem fraudar, sem nada, porque sempre que vê um negocinho que é... Jeitinho brasileiro? O pessoal acha que é o jeitinho, e não é assim. Não tem é, coisa que é mesmo. claro. Mas tem coisa que não é e precisa ser dito, né? Para tirar um pouco mais da ignorância e mostrar a verdade. Hein? E eu não Gerar tenho uma dúvida. inteligência tributária, não uma trambicagem Não. tributária, né? É isso. E tem N formas aí de você buscar, tanto na pessoa física, que é um investimento, né? Sim. Como no mercado imobiliário, tem formas e formas de você realizar a mesma coisa, reduzindo os impactos da tributação. Porque, afinal de contas, o portfólio legal está ali. É isso. Você não é obrigado a escolher a pior forma para você ser grotescamente tributado, né? Boa. Exatamente. Você pode escolher entre aquela que te Com mais gere. inteligência. E eu tenho Mas certeza que a nossa inteligente. audiência vai ficar aqui ansiosos para ter esse Capital Cast e a gente vai fazer. Então você que está em casa, espere que vem por aí a Renata explicando com profundidade que ela tem maestria nesse assunto e vai trazer muito conhecimento para vocês. É isso. Então você que tributa na pessoa física, ou você que tem uma holding familiar, algo do tipo, a Renata é a pessoa certa para esclarecer essas dúvidas. Vai ser um enorme prazer. Tá bom, pessoal? Agradeço a presença de todos, nossa audiência e Até o próximo, Até a né? próxima. Até a próxima. Quinta-feira que vem, Quinta que vem. nos Isso aí. vemos aqui novamente com mais um Estaremos Capital aqui. Cast. Com muito prazer. É isso, ó, pessoal, tchau. não tá inscrito? Se inscreve no canal. Se curtiu essa live, ó, deixa o like e compartilha para quem quer visualizar e tem o prazer de conhecer a história desses dois lindos aqui. Tamo junto, até a próxima. Um abraço. valeu, pessoal. Tchau, tchau.